Olá, é com muita alegria que eu tô aqui gravando o meu terceiro vídeo e eu quero agradecer porque você está dando a sua atenção, agradecer aqueles que curtiram os vídeos, que compartilharam e que também se inscreveram no meu canal. Para quem não me conhece, de repente é a primeira vez que você está assistindo, meu nome é Cláudia Azevedo e você pode acessar os outros vídeos e eu tenho falado sobre a história de José. Então estamos numa série aí de estudos, mas nós estamos falando sobre algo muito importante ainda nos dias de hoje, que é não desista dos teus sonhos. A história de José é uma história muito inspirativa, porque nós vemos que quando Deus dá um sonho, até a concretização do sonho acontecem alguns processos, alguns desafios, algumas dificuldades, e o José passou por tantas delas, assim como nós também. E ele venceu muitas delas. E hoje nós vamos aprender que dentre esses desafios, essas dificuldades, é que nós precisamos fugir do mal. Essa é a primeira lição. Tava tudo bem lá na casa de Potifar, tudo prosperava, né? Só que o mal, ele existe. José era formoso e talvez esse foi um dos aspectos que a mulher de Potifar começou a ver José com outros olhos. E dia após dia ela tentava e insistia que queria ter um relacionamento infiel com ele. Mas isso fugia dos princípios de José. E todos os dias ele dizia não, até que um dia ele precisou fugir. Nós precisamos reconhecer o que o mal ele representa na nossa vida. A palavra de Deus fala que, João 10:10, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O mal ele vem para nos destruir. E nós temos que ter o discernimento em reconhecer aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. E muitas vezes a gente perdido por não ter o conhecimento, a gente acaba falhando. Lá em Oséias 4:6 diz que o povo ele peca por falta de conhecimento. E um outro texto que eu gosto está lá em Provérbios 14:12, que diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, querido, fuja do mal. Fuja do mal, seja a circunstância que for, que você diga não e que você fuja do mal. Quando José ele fugiu do mal, o que, que aconteceu? Acabou a capa dele ficando com a mulher de Potifar. E ela aproveitou aquela situação, inventou uma história, falou que José estava assediando, atacando e contou uma história para Potifar que ele acabou acreditando e José acabou sendo preso. Ele foi preso ali na casa do comandante da guarda. E passado um tempo, dois oficiais ali do rei, pessoas importantes, o copeiro e o padeiro, foram parar ali naquela prisão. E um determinado dia, José percebeu que eles estavam tristes, que eles estavam perturbados. E ele foi lá interrogá-los para saber o que tinha acontecido. E a segunda lição que nós podemos aprender é que temos que ter empatia, nós temos que ter compaixão. Às vezes a gente está tão preocupado com a nossa dor, com os nossos problemas e que a gente não presta atenção no outro. Ou às vezes a gente presta até atenção, mas a gente não quer se envolver, a gente não quer ajudar, não quer fazer a diferença. E nós podemos aprender com José, que ele agiu de uma forma correta. Lá em Romanos 12:12 diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Precisamos resgatar isso ainda nos dias de hoje. Depois que José ele perguntou para o copeiro e padeiro por que eles estavam tão entristecidos e tão perturbados, eles relataram que tiveram um sonho na mesma noite, só que eram sonhos distintos e isso estava perturbando porque eles não estavam ali na corte onde eles estavam acostumados, né, a serem cercados de sábios, porque eles acreditavam que aqueles sábios eles poderiam ajudá-los na interpretação. E aí José ele dá uma grande lição respondendo para eles: vocês não sabiam que é em Deus que nós recebemos a interpretação? Conte para mim os seus sonhos. E aí nós podemos então entender que a sabedoria de Deus ela não é igual à sabedoria humana. Lá em Tiago 3, do versículo 13 ao 18, ele fala que existe a sabedoria do alto e existe a sabedoria terrena. E se você
tem falta de sabedoria, você quer receber isso do Senhor, lá em Tiago 1,5 fala, é só pedir que o Senhor, Ele vai dar. Nós temos aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos orienta, lá em Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Existe outro texto também que eu gosto muito, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Então, se você quer ter essa sabedoria que vem do alto, você também tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo, ele habita em nós e ele nos orienta, ele nos direciona ao caminho da verdade. José, depois, né, quando o copeiro e o padeiro tinham falado, né, sobre essa questão, ele falou que pode me contar, porque José, ele tinha esse dom da interpretação, ele confiava que Deus poderia dar essa visão, esse dom para ele. E aí, José interpretou o sonho do copeiro, dizendo que depois de 3 dias, o copeiro, ele voltaria a ocupar aquele lugar de antes, ali na presença do rei, para servir o rei. Quando o padeiro, ele viu que a interpretação daquele sonho do copeiro era boa, ele foi lá e contou para José. Só que a interpretação daquele sonho não era boa. A interpretação dizia que depois de 3 dias, o padeiro seria morto, ele sofreria uma pena de morte mandada pelo rei. E aí a gente pode aprender mais uma lição, a 4ª lição, que nós temos que valorizar a verdade. Eu fico pensando que não deve ter sido fácil para José falar aquilo para aquele padeiro. Nós, quando temos o conhecimento da verdade, a palavra de Deus é verdade, a gente se vê em algumas situações difíceis, né? A gente às vezes quer agradar as pessoas, a gente às vezes não quer ter uma palavra dura, mas a gente sabe que não existe meio termo, né? Ou é sim, sim, ou não, não. Hoje nós estamos vivendo essa pandemia, né? E a gente sabe que na palavra de Deus fala sobre os princípios das dores, sobre a volta do Senhor Jesus. Mas o desejo de Deus é que todo mundo se salve. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquele que crê, aquele que entregou a sua vida a Jesus, tenha certeza que tem a vida eterna. Se você ainda não entregou, você pode fazer ainda hoje, você pode fazer isso agora. Mas a palavra fala nesse versículo que para que não pereça, então essa é outra realidade. A gente não gosta de falar sobre o inferno, mas a palavra de Deus fala que ele existe, que é um lugar onde haverá muitas dores, muito sofrimento, né? E para que você não vá para esse lugar terrível, sofrer eternamente, você precisa entregar a sua vida para Jesus, porque senão você vai perecer. Em João 14,6, o Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é a religião que leva o homem para Deus, que leva o homem para Deus é Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo nós somos salvos. A nossa 5ª e última lição é que a nossa esperança está em Deus. No capítulo 40, lá no versículo 15, depois que José ele fala para o copeiro que ele ia voltar a ocupar aquele cargo ali na presença do rei, ele disse assim: olha, lembra-te de mim e fala de tudo que está acontecendo, do que eu sofri, né? Só que lá no versículo, mais lá embaixo, no versículo 23, quando o copeiro já estava ali na presença do rei, servindo o rei, passou 2 anos e ele não se lembrou de José. Eu sei que muitas pessoas são usadas por Deus na nossa vida. Eu creio que eu não estaria aqui se não tivesse pessoas na minha vida que me ajudassem, como meus pais, né, meus irmãos e tantas pessoas que Deus colocou na minha vida que realmente foi bênção e tem sido bênção na minha vida. Meu esposo, meus filhos. Mas
eu quero te dizer que a gente não pode se apegar ao homem, porque o homem ele é falho. O homem ele esquece, ele se distrai, né? Muitas vezes é ingrato. Não sabemos qual foi o motivo que o copeiro se esqueceu, mas ele se esqueceu de José, né? Assim como muitas pessoas acabam frustrando as nossas expectativas. Mas eu vou dizer uma coisa para você: em Deus nós não temos as nossas expectativas sofridas ou perdidas, né? A palavra de Deus fala, um texto muito lindo, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que diz assim: nunca te deixarei, nunca o abandonarei. O nosso Deus, ele nunca te abandona, ele nunca te esquece. Quando eu estava fazendo o curso na PEC, eu aprendi uma coisa tão legal. Faz assim com a mão. Aqui é você, né? Às vezes tantos problemas, né? Tantas situações que a gente passa, mas a palavra de Deus, ela diz assim: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora tenta tirar o dedão, fazendo força nos 4 dedos. É muito difícil, né? Nós estamos guardados na mão de Deus. Creia que o Senhor, Ele nunca vai esquecer de nós. Nada foge do controle do nosso Deus. Amém? Creia nisso. Nunca desista dos seus sonhos, seja lá a situação que você possa estar passando. Creia, Deus é contigo. Eu quero agradecer você que veio até o final, ouviu essa palavra maravilhosa, a palavra de Deus, ela toca mesmo no mais profundo do nosso coração. Eu quero que você curta esse vídeo, que você compartilhe para que outras pessoas possam ouvir um pouco mais da palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, assista aos outros vídeos, tá bom? Muito obrigado, até daqui 15 dias, se Deus permitir, eu estarei gravando o meu 4º vídeo e que Deus assim te abençoe e que você continue a sonhar os sonhos de Deus na sua vida. Tchau!